Bom, a empresa quebrou. Nesse interim, em 2010, Deus já estava trabalhando. Eu ia para fazer o coaching em São Paulo e eu ficava na casa de um primo meu, que era evangélico da Assembleia de Deus. E toda quinta-feira ele fazia um culto na casa dele, uma célula, na casa dele. E era coincidência o dia que eu chegava. E em uma das vezes, um pastor que nunca me conhecia, foi a primeira vez que eu recebi uma profecia. O pastor falou tudo o que estava acontecendo na minha empresa. Para nós é coincidência, a gente sabe que é Deus, né? Na época eu falava assim, que mundo estranho, que mundo louco isso. E eu conversava com meu sócio, falei, Lázaro, o cara falou isso, ele, tem que cuidar, porque tem muita profetada. Mas o que ele falou? Ele falava assim, ó, Deus está mexendo, Deus vai mexer e você vai ter que suportar. É um processo, foi a primeira. Daí ele falou assim, fala o nome dos teus funcionários. O fulano, o Beltrano. Quando eu falei um nome específico, ele falou assim para mim, manda embora, manda embora, manda embora. Deus está mandando te dizer, manda embora. Tem o migrador e o devorador. Eu não entendia nada dessa linguagem. Nada. Então, coisas que ele falou lá, levaram quase 5 anos para acontecer. Você chamou ele de doido. Eu chamei ele de louco. Esse cara é louco. Vem falar da minha empresa, nem sabe. O cara nunca me viu, já tá... E falou de coisas que ainda vão acontecer. Hoje eu entendo isso. Entendo que foi um processo muito dolorido. Nós levamos 2 anos para entender que estávamos definitivamente quebrados. Nós fizemos de tudo para salvar, mas todas as ações que a gente fazia eram erradas. Não foi má vontade, foi decisões erradas. Uma sequência de decisões pequenas erradas. Não parar de gastar com o que era necessário, cortar gastos que não eram necessários. Foi uma série de sequências de decisões. Buscar alguém para resolver o problema, quando o problema tinha que ter sido eu e o meu sócio, pôr a mão na massa e falar assim, não, a decisão é nossa, a empresa é nossa, nós vamos fazer isso. Mas você pensou tipo assim, não, eu dou consultoria, como que eu não vou conseguir resolver isso? Você pensou alguma coisa assim? Não, eu vou pagar alguém para resolver, para me ajudar. E quanto mais eu buscava pessoas de fora, mais a gente se afundava. Até que chegou um momento em que meu sócio falou assim, não, eu vou embora. Nesse momento eu já estava convertido. Eu já tinha descido as águas, inclusive. Mas e como que foi a sua ida para a igreja? Foi assim, a ida para a igreja foi o seguinte. Uma pessoa me convidou para ir numa pequena igreja. Aqui em Campo Mourão? Era na Água Fria. Tá. Na Água Fria. Vamos. E na época essa pessoa, ele trabalhava numa empresa que eu prestava consultoria. Eu falei para minha esposa, Dani, vamos, porque senão vai ficar chato. Vamos lá, eu falei para minha esposa. Então, vamos para se livrar dessa sarna. E lá, Joel, eu ouvi Deus falar comigo. Porque eu vinha num momento ainda de ápice. A gente não estava quebrado ainda. E Deus falou assim, muito nítido para mim. É aqui que é o seu lugar. É com esse povo que eu quero você. Não é lá em São Paulo. Aquilo deu um nó na minha cabeça. Aquilo deu um nó. Eu ouvi nitidamente durante a pregação. Foi a primeira vez que você foi num culto? Foi a primeira vez. Primeira vez que eu vou num culto. E aí veio um nó, porque a ala da minha família é tradicionalmente católica. Eu tenho irmãos que são pastores. Eu tenho 2 irmãos que são pastores. Mas o meu núcleo aqui de Araruna é extremamente católico. Para mim deu um nó. E eu relutei em ouvir e entender o que Deus estava dizendo para mim. E sua esposa? Minha esposa é católica. Mas ela foi, gostou? Foi. Minha esposa sempre foi parceira. Legal. Sempre foi parceira. E aí eu comecei a frequentar. Mais. Os problemas se afunilaram. E chegou um momento que eu falei assim, Deus, eu não aguento mais. Eu preciso te ouvir. Eu quero te ouvir. Comprei uma Bíblia King James e comecei a estudar. E escrever o que Deus falava para mim. Sozinho. Eu não quero ouvir pastor, eu não quero ouvir padre, eu quero te ouvir. E não voltou para a igreja, ou voltou? Não, eu continuei na igreja, fui frequentando a igreja, mas eu queria ouvir Deus. E isso você já tinha as 2 filhas? Não, tinha a minha pequena, a minha maior hoje, né? A Isabelle. E a gente foi crescendo com a Isabelle nesse ambiente. Minha esposa não tinha batizado ainda, ela dizia assim, eu já sou batizada, eu já tenho um batismo. E eu entendi que o Espírito Santo ia trabalhar com ela. Bom, a empresa quebrou, meu sócio decidiu ir embora para os Estados Unidos.
Assim, você fica e eu vou embora. Eu falei, cara, não tem opção, a gente tem compromissos para honrar. Uhum. Tem credores, tem funcionário, tem banco. Eu não tenho força, ele falava. Eu preciso ir e de lá eu vou mandando o dinheiro para cá. Mas ele foi e 3 meses depois ele foi diagnosticado com um tumor invasivo no intestino e teve que vir embora. 6 meses de vida. Com 5 meses e 15 dias ele faleceu. Nossa. 27 de março de 2019. Eu já estava na igreja. Eu vivi um período, 6 anos na igreja, de muita turbulência. Turbulência financeira e muito milagre.